Olá a todos, eu saúdo a essência divina de cada um de vocês. E hoje a gente vai falar aqui de felicidade, de feitiçaria e o quanto você pode ser feliz fazendo as suas bruxarias. Sim, porque as bruxas sempre viveram e foram vistas sempre à margem da sociedade, mas sempre muito conectada com o natural. E como eu sempre digo, quer saber se você é bruxa? Você gosta de planta? Você respeita a Mãe Terra? Então você já começa bem, porque sim, isso é o princípio da feitiçaria, da bruxaria. É usar das ervas, usar do poder das ervas, do poder das plantas para fazer o bem, para curar, para se curar, para curar o outro. Então, se você tem esse princípio na sua vida, sim, você é uma bruxa. E isso não é ruim, isso é simplesmente maravilhoso. Porque o respeito à Mãe Terra é exatamente o que o mundo está precisando agora. E quando eu digo mundo, é o mundo, não é regional, não é um lugar, outro lugar, é o mundo. A Mãe Terra precisa de respeito. Coisas que não está tendo, né? Porque está difícil aí do ser humano respeitar a Mãe Terra. E aí eu pergunto, as pessoas vivem felizes em um lugar onde não se respeita aonde se vive? Então é um contraponto, né? Porque se você parar para pensar que você não respeita o local onde você vive, que você não respeita o meio ambiente onde você está, como que você vai querer ser feliz? Então eu digo, quando você está na frente do espelho, que você se olha nos olhos, você está fazendo o seu melhor? Você está cuidando do local onde você vive? Porque assim, é muito fácil, é moda, é muito legal. Eu sou uma bruxa, eu gosto de fazer feitiçaria. Mas o princípio da feitiçaria é o respeito. É o respeito às plantas, é o respeito à natureza, é o respeito ao outro. Mesmo que esse outro seja uma planta, seja um animal. Existe esse respeito? Então, tudo bem, você está indo bem, ok? Então você pode aprender a fazer uma bruxaria, porque quando você vai arrancar um galinho que seja de uma planta, você está tirando dali um membro daquela planta, você está tirando um pedaço daquela planta. Então tenha respeito, peça licença e determine que o que você vai fazer com aquilo é bom, né? Você não é digno pegar uma planta para fazer maldade para ninguém, mesmo porque a retribuição, existe uma lei chamada lei do retorno, que tudo que você faz, uma hora volta, né? É até um princípio, né? Eu vou ler aqui para vocês, que a vida, realmente, ela sorri para quem sorri para ela. Se você não sorri para a vida, não queira que ela dê gargalhadas para você. Então existe um ditado que diz exatamente isso: a vida sorrirá para aqueles que sorrirem alegremente a ela. Você é feliz? Você está sorrindo para a vida? E sorrindo para a vida não quer dizer que você tenha que achar graça de tudo. Não é isso. É sorrir para a vida, é dar o seu melhor para o mundo, é dar o seu melhor para a vida e não o seu pior. Toda bruxa é uma pessoa normal, então trabalha, geralmente não vive só de plantas, nem de bruxaria, nem de garrafas. E até o final do vídeo eu vou ensinar vocês fazerem aí uma garrafa, porque nós estamos entrando, hoje é dia 4 de abril, e nós estamos entrando na lua crescente, né? Eu acho que é isso, eu só confirmo, crescente, isso mesmo. E quando a gente entra na lua crescente, é um bom momento de se fazer algumas preparações, até mesmo para quem quer atrair a prosperidade. E a prosperidade, não, neste caso específico, não se trata só de dinheiro, tá? Não é que vai cair dinheiro do céu, já cansei de falar isso. Prosperidade no sentido humano, no seu sentido. E quando você é próspero, como eu disse, você sorri para a vida sorri para você. Se você tem um espírito próspero, a prosperidade chega até você. Isso é fato.
né? Você atrai os iguais. Se você é uma pessoa que não tem uma prosperidade interior, você vai atrair pessoas que também não têm. E isso não vai te agregar nada. Então, eu vou ensinar vocês a fazerem um elixir para vocês terem em casa, ok? Para atrair a prosperidade. E no momento que vocês forem fazer isso, respeitem aquela planta que vocês vão pegar para fazer isso e coloque a boa intenção. Não se faz bruxaria para pedir o mal para ninguém e nem para nada. A bruxaria é feita para se curar e para curar outros. E a cura vem na prosperidade, a cura vem no amor, a cura vem no saber respeitar o outro. Isso é o mais importante. Você acredita uma coisa, o outro acredita outra coisa, mas todos somos iguais e vivemos no mesmo local, no planeta Terra. Então respeitamos o planeta Terra e não fazemos mal ao semelhante. Tem hora que até dá vontade, eu sei disso, eu sou ser humano, mas não é assim que funciona. O universo se encarrega de direcionar as pessoas que estão certas, as pessoas que estão erradas ao seu julgamento, né? Mas o universo se encarrega de dar àquela pessoa o que cada um merece. Então não somos nós os julgadores do certo e do errado, ok? Então, quando eu falo assim, você já se olhou no espelho, você já olhou nos seus olhos e você já se perguntou se você é feliz da forma que você vive? Com o que você vive? Ou com tanta busca, porque tem gente que tem tanta busca, é incessantemente buscador. E não precisa de tanta coisa para ser feliz. Como eu disse, as bruxas, elas no passado, elas viviam à margem da sociedade, elas eram marginalizadas. Porém, elas nunca perderam a sua conexão com a terra, com as plantas, com a espiritualidade que vem dali. Então, quando você estiver na sua casa, num momento só seu, se olhe no espelho, se olhe dentro dos seus olhos e pergunte se você é feliz. Converse com você, fale com você. Fale o que você precisa para ser feliz de verdade, tá? Porque se deixar, isso até eu. A gente precisa de um carro, a gente precisa de um avião, daqui a pouco a gente precisa de um helicóptero, de um navio, de fazer uma viagem ou de N coisas. E nisso a vida tá passando, tá passando. Ah, mas se eu tiver um carro, eu vou ser feliz. Aí você tem um carro. Ah, mas se eu tiver um helicóptero, eu vou ser feliz. Aí você ganha um helicóptero. Ah, mas se eu tiver um navio, eu vou ser feliz. Se você ganhar um navio, ainda assim você vai estar buscando. Então a felicidade não é ter, a felicidade é ser. Então seja feliz, seja próspera. Eu costumo até falar com as minhas clientes, né? Porque eu faço algumas coisas, né? Eu faço a minha bruxaria, que depois eu vou ensinar para vocês aos poucos, para que vocês entendam o sentido do fazer e não só sair fazendo. Hoje sim eu vou ensinar para vocês como fazer uma garrafa da prosperidade. Para vocês, não é para beber, não é para passar em lugar nenhum, é simplesmente para ter. E em determinado momento que vocês saírem, né, para fazer um negócio ou para ir arrumar um emprego, sim, aí vocês podem pegar um pouquinho desse elixir, passar nas mãos e ir para entrevista de emprego, para fazer um negócio, ou seja lá o que vocês acham que seria próspero vocês adquirirem, tá? Mas entenda, não próspero porque, eu vou passar esse dinheiro aqui, vou fazer um jogo na Mega Sena porque eu vou ganhar. Pode ser até que dê certo, tá? Pode até ser. Mas não é esse o sentido dessa garrafa, tá? Eu vou pegar aqui para vocês para mostrar. Ela tá aqui. Olha, essa é a minha garrafa. Essa eu não usei ainda, tá? Mas ela deve ser feita na lua crescente, tá?
como hoje nós entramos na lua crescente, então ela deve ser feita sempre no primeiro, no máximo no segundo dia, quando entra na lua crescente, tá bom? Aí depois eu vou passar para vocês o que tem aqui dentro. Pode ser uma garrafa transparente, porque é bonito. Você pode deixar aí na sua sala, você pode deixar no seu escritório ou onde você acha que você tem que atrair a prosperidade. Nessa garrafa são coisas simples que vão ali, tá? E sim, você, na hora que estiver fazendo, que você tiver a intenção da prosperidade, e a intenção da prosperidade, como eu costumo dizer, é você pensar, o que eu preciso, o universo tem para me oferecer. Porque sim, tudo que nós precisamos, a Terra tem para nos oferecer. O universo tem para nos oferecer. Nós não seríamos colocados num planeta onde nós não tivéssemos o suficiente e até mais do que o suficiente para sobrevivermos. Vocês concordam comigo? Nós temos o oxigênio, né? Porque se você for para a Lua, lá você não consegue respirar se não for com aquele capacete, aquele negócio lá que eles colocam, sei lá, não sei o nome daquilo. Mas enfim, na Terra você não precisa. Tudo bem, nós passamos aí por um problema há uns 2 anos atrás que tivemos que usar máscaras, né? Mas não foi a natureza que criou, foi o homem. Então, né? Mas vamos lá. Você precisa do oxigênio, você tem. Você precisa de alimento, a terra te dá. O alimento vem da terra. Olha, como eu digo que nós temos que respeitar o nosso planeta, nós temos que respeitar a nossa terra, a nossa mãe Gaia, que está sofrendo muito com o desrespeito humano. Visto tanto de coisas assim, que chove demais, faz calor demais, é verão, faz frio, é inverno, faz calor. Isso tudo é uma resposta da natureza às agressões humanas. Porque sim, somos nós, seres humanos, que agredimos a Terra, que dá tudo o que a gente precisa para viver. Então, hoje eu falo para vocês, eu aprendi muito da espiritualidade, prestando atenção na natureza, prestando atenção no natural. Eu sempre tive uma ligação muito grande com a terra. Tem gente que fala que a pessoa tem o dedo verde, né? Não, realmente, eu pego uma planta e a planta está lá jogada no lixo, eu acho um absurdo, né? Porque as pessoas pegam lá, compram nos mercados aí plantas, e aí não põe água, não trata, a planta morre, as pessoas jogam no lixo. Quantas vezes eu peguei essas plantas e depois vou até fazer questão de mostrá-las a vocês. E transformei em lindas plantas. E não acreditem, não foi com terra, com adubo. Sim, coloquei terra, troquei de vaso porque era pequeno, coloquei terra. Adubo era casca de ovo, né? Porque eu não adubo plantas com produtos químicos, tá? Porque é outra agressão. E se transformaram em plantas lindíssimas. Eu tenho aqui na minha casa. E não é desculpa para aquela que quer ter uma planta dizer, eu moro em apartamento, a planta não vinga. Porque eu tenho no meu apartamento plantas e sim, elas vingam. E quando eu preciso fazer um elixir, um chá, morando em um apartamento, eu consigo. Eu pego a planta natural, vou lá, colho, peço licença, faço o meu chá e tomo. Para tudo. Entendeu? Então, se você tem um quintal, maravilhoso, maravilhoso. É plantar e colher e ir no mercado só para comprar arroz e feijão, porque o resto você tira da terra. Tomate você tira da terra sem muito esforço, né? As raízes você tira da terra sem muito esforço, abóbora, chuchu, ou seja, você pode, se você tem um quintal grande então, nossa, dá para você plantar a sua feira, tá bom? Bom, hoje a gente vai fazer essa garrafa da prosperidade da seguinte forma. Nós vamos precisar, para quem não conhece, deixa aí nos comentários que eu explico. Mas eu acredito que tudo que vai aqui, toda mulher conhece, né? E os homens também, provavelmente. Mas a mulher com certeza conhece.
tá? Aqui vai canela em pau, aqui vai louro, aquela folha que a gente coloca no feijão, louro, alecrim e água mineral e um pouquinho de qualquer que seja o álcool, aguardente ou um gin, ou qualquer que seja dessas bebidas que se compra aí facilmente, tá? Pode ser aguardente, qualquer uma, normal, é só para que a água se mantenha e não é 1 litro de aguardente, tá? É 2 colherzinhas pequenas de aguardente. Essa garrafa aqui, ó, tá? Eu reutilizei uma garrafa de azeite, né? Tudo bem que tá caro, né? Mas uma hora dá para comprar. Tem lá uma garrafa, se não tem, procura, porque o povo joga fora, né? E aí você pega uma garrafa de vidro, ou do seu azeite, ou até mesmo um pote de vidro, como esses potes aqui, ó, que a gente compra com algumas coisas, tá vendo? Eu reutilizo, eu aproveito tudo. Então, isso era um pote, se eu não me engano, com azeitonas que veio, né? Eu pintei, mal com a tinta que eu já tinha aqui mesmo, e fiz um pote. Não usei ele para nada ainda, mas provavelmente vou usar. Então pode ser um pote desse, com tampa, mas tem que ser de vidro, tá? Não pode ser de plástico. Pode ser um pote? Pode. Pode ser uma garrafa? Pode também, não tem problema nenhum. E você vai pegar 3 paus de canela. Por que eu falo 3 paus de canela? 3 folhas de louro ou 3 galhos de louro, dependendo do tamanho do pote que você vai usar. Porque a gente fala na Trindade, né? Então, nós sempre respeitamos a Trindade ou os 4 elementos. Então, se você não colocar 3 pela Trindade, você coloca 4 pelo simbolismo dos 4 elementos da Terra, tá bom? Aqui, tá? Eu fiz com 3. Eu coloquei 3 paus de canela, eu coloquei 3 galhos de alecrim, e depois eu vou explicar o porquê, e 3 folhas de louro, tá? Completei com água mineral. Evitem colocar água da torneira, porque ela vem com muito cloro, e cloro é químico. Então a gente procura não usar nada químico. Água mineral, se você tiver a sorte de ter uma nascente próxima à sua casa, ou algum lugar que venda, né? Que eu moro num lugar que eu tenho aqui próximo uma nascente, então eu pego direto da nascente, tá? Isso é água mineral. E o aguardente, o gin, é para dar mais força e para evitar que se estrague também mais fácil, visto que isso aqui vai ficar guardado por 1 ano, ok? Então vamos lá, você vai pegar os 3 pauzinhos de canela da medida que for do seu pote, e vai colocar lá dentro. E cada um você vai intencionar para sua prosperidade. Para sua prosperidade financeira? Sim. Para sua prosperidade amorosa? Sim. Para sua prosperidade pessoal? Sim. Tá? Então você trabalhe sempre em cima da intenção que você quer pôr ali dentro daquele pote, simbolizando com aquelas matérias que você vai colocar ali. Nesse caso, 3 galhos de alecrim. O alecrim, ele traz alegria, ele traz a fartura, ele traz a abundância, ele traz a prosperidade nele, né? A essência dele é essa. Então, pegue lá os seus 3 galhos de alecrim, suas 3 folhas de louro, tá? O louro, ele desde a Idade Antiga, né? Ele era até coroas eram feitas com louro, né? Se você buscar aí na história, você vai ver que quando as pessoas competiam, acho que na Grécia, se eu não me engano, elas eram coroadas com uma coroa de louros, porque ele simbolizava o poder, né? Aquela vitória. Então, ponha o louro e simbolize a sua vitória, energize, sabe? Determine,
quando você estiver fazendo a sua vitória, a sua prosperidade, o seu bem-estar interior, para que isso se reflita para o mundo e para que o mundo devolva para você. Porque quem sorri para o mundo sorri de volta. Então, com todo respeito, você vai colocar esses elementos dentro de um pote de vidro, colocar água e umas 2 colheres de algum tipo de bebida alcoólica. Pode ser gin ou pode ser aguardente, não tem problema, tá bom? O gin e a aguardente é usado na magia, é usado no simbolismo bem forte, né? Porque ele traz a essência mesmo do álcool, o poder daquela bebida, né? Então você pode fazer isso e no momento em que você estiver fazendo, que seja no primeiro ou no segundo dia de lua crescente, você vai estar ali intencionando fortemente a prosperidade na sua vida. O que você chama de prosperidade, a prosperidade interior, a prosperidade do amor, da sua casa, a prosperidade do dinheiro, a prosperidade do seu emprego, se é isso que está faltando para você ser feliz, mas torno a repetir, antes, faça uma autoanálise com você mesmo, autoanálise, tá? Se olhe nos olhos, se pergunte do que você realmente precisa para ser próspero, para ser próspera, e aí sim você faz essa garrafa da prosperidade. Feito isso, feito a garrafa, você tampa, tá bom? Ou a garrafa, ou como eu disse, o pote. Você tampa e deixa ela ali num lugar onde não seja visto. Depois você vai colocar ela na sala ou na sua estante, porque fica bem bonito, tá? Para quem gosta, ó, fica bem bonito. Mas no começo, durante todos os 7 dias, né, que vai ela descansar, né, durante a lua nova, durante os primeiros 7 dias, deixa ela num lugar pouco visível da sua casa, tá? Pode ser no seu armário, da cozinha, ou pode ser na sua sala mesmo, dentro de uma estante, ou só não coloque no chão, a não ser que você tenha uma terra, tá bom? No chão do apartamento, no cimento, não é legal. Mas se você mora numa casa e tiver num canto, que é onde ela fique recebendo a luz da lua, aí é muito interessante. Só que isso dá um pouco de trabalho, porque você vai colocar ela e antes do sol nascer, você vai ter que tirar ela de lá. Então, se você não consegue fazer isso, é melhor deixá-la dentro de casa, porque a lua vai estar agindo ali. De qualquer forma, nós estamos sob a influência da lua crescente, tá bom? Então, mantenha essa garrafa por 7 dias em algum lugar onde não seja muito visto, ou se você tem um quintal, você pode pôr dessa forma. Não pode pegar luz solar, só lunar, tá bom? Passados 7 dias, aí sim você pode pegar a sua garrafa, intencionar nela que você quer prosperidade para a sua vida e que para você prosperidade é o que você deseja, né? E, por exemplo, se você for, eu quero ser uma pessoa interiormente feliz e próspera, mas isso não tem a ver com dinheiro. Então eu quero ter a felicidade dentro de mim, prosperar na minha carreira, ou prosperar da forma em que eu busco, né? E aí você vai usar o líquido dessa garrafa, tá? Quando você for nesse determinado local, ou buscar um emprego, ou você for para o seu trabalho, e aí sempre que você puder, você vai abrir a sua garrafa. Hoje eu tenho uma reunião com o meu chefe e prosperidade para mim é eu estar bem no meu emprego, ok? Então você vai ter uma reunião com o seu chefe, você quer estar bem, né, colocada, você quer ser bem entendida, pega a sua garrafa, abre, joga um pouquinho na sua mão, né? E vai, e intenciona isso, tá? Isso não significa que você não vai poder lavar a mão o dia inteiro, vai sim, porque o que vale nisso tudo
é a intenção, a conexão com a natureza. E isso você já fez quando preparou sua garrafa. Então, você está ali pedindo à Mãe Natureza, com todo o respeito, que te ajude a prosperar. Porque os elementos colocados dentro dela foram exatamente para que isso acontecesse. Tá bom? Então essa foi a minha dica de hoje. Essa garrafa, ela traz bons resultados, ok? Assim como as velas e tal, mas ela é mais fácil de fazer. Eu falo das velas porque eu faço velas e faço velas de prosperidade. Depois, em algum lugar aí eu deixo o link, caso vocês queiram adquirir. Eu tenho um link em algumas plataformas aí que vocês conseguem comprar, tá bom? E aí eu vou ensinar depois para você fazer ou com uma vela comum ou com uma vela já preparada com esse intuito, tá bom? Mas a garrafa, isso você pode fazer na sua casa tranquilamente, porque é fácil de achar e é fácil de fazer, né? Não requer nada assim absurdo, não é uma magia que você vai precisar abrir um portal e depois não vai saber como fazer para fechar, né? É uma coisa simples, é um respeito à Mãe Natureza e é você literalmente sorrir para o mundo te sorrir. Cada vez que você faz uma coisa dessa, uma magia dessa, né? Cada vez que você faz uma feitiçaria dessa, né? Porque é um feitiço, sim, é um feitiço. Você trabalha com a força da energia da natureza, a energia dos elementos naturais, e você intencionar, isso é uma magia fantástica. E aí você vai descobrir o quão poderosa você é quanto bruxa. Né? Não precisa ninguém fazer para você. Você pode fazer. Algumas coisas sim, você vai precisar que alguém faça. Assim como eu preciso que alguém faça algumas coisas para mim. Sim, não é tudo que a gente consegue fazer, né? Mas isso é simples, é rápido, é barato, tá? Um saquinho de canela você compra aí no mercado, vai pagar uns R$4, 5, não sei. Porque eu compro muito, então eu não tenho noção de quanto que é. Mas você não precisa comprar muito, você compra lá um saquinho. Alecrim, se você não tem uma planta de alecrim, eu acho uma pena, porque você deveria ter um alecrim plantado na sua casa e cuidar muito bem dele. Porque ele é infinitas felicidades que ele traz para dentro da sua casa. Então, realmente, o alecrim é maravilhoso de se ter, tá bom? Mas se você não tem, e não tem como achar, você vai aí na feira livre, no mercadão, se estiver próximo à sua casa, e compra, né? É baratinho, vende os galhos lá, geralmente quando eles tiram, vem muito, tem gente que cozinha, eu particularmente cozinho muito com alecrim. Então, como é um tempero, né? Você compra facilmente em feiras livres e mercadões aí pelo mundo afora, tá bom? E se puder ir numa floricultura e comprar um pezinho de alecrim e tratar ele muito bem, plantar e deixar da sua casa, será maravilhoso. Você vai usar muito ele, pode ter certeza, tá bom? E o louro, né? Para todo mundo aí que cozinha feijão, que gosta de cozinhar feijão com louro, eu sou uma adepta do louro. Aliás, eu uso louro na carne, feijão em todos os lugares possíveis e cabíveis para usar esse tipo de tempero, né? Então você pode sim pegar e fazer, comprar o louro no mercado, também vem no saquinho. Agora eu vou dar uma dica para vocês. Quanto mais fresco for o que você estiver usando, melhor é. Eu não sou muito de comprar esse tipo de coisa em mercado, porque tá lá há muito tempo, passou já de mão em mão, né? Todo mundo já colocou um pouco de energia, o que pegou, o que plantou, o que colheu, o que colocou dentro do saquinho, o que transportou até o mercado, o que pendurou na prateleira, o cara que limpou, o outro. Enfim, quando chega na sua mão praticamente já passou aí por miseravelmente umas 20 mãos, né? Então ele tem muita energia. Então eu sou adepta assim da feira livre, do mercadão ou das floriculturas, né? Porque é mais fresco e aí você pode levar para sua casa a plantinha, no caso do alecrim, ou do louro mesmo, porque vendem também nessas lojas que vendem plantas, vendem também aquelas árvorezinhas pequenas de louro, né?
e você põe a sua energia ali e vai usar aquilo da melhor forma possível, tá bom? Então essa foi a dica de hoje, tá? Essa foi a magia para vocês fazerem agora, durante a lua crescente, tá bom? Eu não sei quando você vai ver esse vídeo. Se você ver hoje ainda, ok, você pode fazer amanhã, tá? Se não, faça no primeiro dia da lua crescente. Em todo o calendário tem lá os dias da lua crescente, nova, cheia, minguante, tá? Isso não de maneira nenhuma pode ser feito na lua minguante. Isso realmente tem que ser feito na lua crescente, tá bom? Para que cresça a prosperidade, para que a força da lua traga essa prosperidade, faça crescer, né? Faça transbordar essa prosperidade para vocês, tá bom? Então eu saúdo a essência divina de cada um de vocês. Obrigado por me assistirem até aqui. Se não é inscrito no canal, se inscreva. De vez em quando aí eu posto uns vídeos que, se for interessante para você, curte, compartilha, se inscreve. E eu venho aí ensinando algumas coisas que eu aprendi, não só nos livros, mas na minha vivência, tá bom? Talvez no passado alguém me chamaria de curandeira, sei lá, ou me colocaria na fogueira, não sei. Ou de repente, né, eu viveria a parte da sociedade, marginalizada da sociedade. Mas hoje, graças a Deus, não vivo, tá? E posso falar aqui com vocês, né? Toda essa trajetória, todo esse caminho que eu percorri, todos os livros, toda a busca do ensinamento para entender o que eu sentia, né? Eu posso transmitir aqui para vocês hoje livremente, tá bom? Então eu deixo aqui todo o meu respeito a todos vocês e realmente saúdo a essência divina que há dentro de cada um de vocês, cada um de nós, porque todos nós somos essência divina do Criador,